A pneumonia é uma enfermidade muito importante dentro do ramo da pneumologia. É a enfermidade mais prevalente e é a principal causa de mortalidade por causas infecciosas. Mas é uma enfermidade muito comum. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as características dessa enfermidade, como diagnosticar e como tratar. Eu sou Gustavo Henrique, eu sou estudante de medicina do 9º semestre e você está vendo mais um vídeo do canal Fisiopédia. Antes de iniciar esse vídeo, eu peço para vocês rolarem a tela aqui um pouquinho, se inscrever no botãozinho vermelho, tá? Nele você não vai perder nenhum conteúdo aqui do canal. Se você gostou desse conteúdo e conhece algum amigo que tem dificuldade com esse tema, compartilhe com esse colega que vai me ajudar também. Então, sem mais enrolação, vamos discorrer sobre a pneumonia. A pneumonia é uma infecção aguda do parênquima pulmonar. Ela é uma infecção que tem diferentes etiologias. Pode ser etiologia bacteriana, pode ser etiologia viral e pode ter de etiologia fúngica. Mas a mais comum é a de origem, de longe, bacteriana. A pneumonia, ela pode ser classificada decorrente o lugar na qual o nosso paciente adquiriu essa enfermidade. A gente pode falar se esse paciente adquiriu essa enfermidade fora do hospital, então o nome se chama pneumonia extra-hospitalar. Ou se esse paciente adquiriu essa bactéria dentro do ambiente hospitalar, por isso é uma bactéria de origem hospitalar, né, adquirida no hospital. E ainda dentro do hospital, nós temos uma pneumonia, que é quando o nosso paciente está submetido à ventilação mecânica. E para essa ser chamada de pneumonia adquirida por ventilação mecânica, esse paciente tem que estar sob ventilação mecânica de no mínimo 48 horas. Hoje nós iremos falar das pneumonias adquiridas na comunidade, ou seja, extra-hospitalares. E antes de nós falarmos de fato o que causa e o porquê nós temos pneumonia, nada melhor do que nós falarmos do que evita da gente ter a pneumonia. O nosso corpo possui principalmente o sistema imunológico, o nosso grande protetor do agente externo. E é ele que nos protege principalmente, não só da pneumonia, mas de outras afetações infecciosas. Para que tenhamos uma bactéria, um vírus ou um fungo entrar no nosso sistema respiratório, não é tão simples assim. O nosso corpo existem várias barreiras. Logo de cara, nós temos aqui os nossos cílios, que se encontram em toda a árvore respiratória e inclusive aqui no nosso nariz. Então essas partículas que inalamos podem inclusive atrapar bactérias. Nós temos o muco, que é secretado tanto aqui no nosso nariz quanto na árvore respiratória, que impede o ingresso destes germes. Nós temos outros mecanismos também um pouco mais macros, como por exemplo o reflexo do espirro e o reflexo da tosse. Isso se dá por irritações local da árvore respiratória que geram um estímulo no nosso centro respiratório, fazendo com que nós ou espirramos ou tossimos. E isso faz com que eliminamos todo esse patógeno para fora da nossa árvore respiratória. E se tudo isso falhar, lá nos alvéolos nós temos macrófagos especializados, que são os macrófagos alveolares, que fagocitam essa bactéria ou vírus, impedindo a replicação desse patógeno e impedindo também que nós tenhamos a pneumonia. E se tudo isso falhar, aí sim nós podemos dizer que nós temos uma pneumonia. Então, para que o paciente tenha uma pneumonia e para nós dizermos que essa pneumonia é adquirida na comunidade, ele não pode ter sido ingresso por 48 horas dentro do hospital. Ou seja, se a gente tem um paciente que chegou, teve que ser internado, mas está apenas um dia no hospital,
ele não tem pneumonia adquirida no hospital, e sim na comunidade. Quais são as formas ou os mecanismos que podemos adquirir uma pneumonia? A pneumonia ela pode ser principalmente adquirida, né, o seu mecanismo, pela macroaspiração. Principalmente quando nós estamos dormindo, né? E pacientes também que têm a apneia do sono, é muito mais fácil aspirar conteúdos que se encontram aqui na nossa faringe e na nossa cavidade bucal, principalmente germes anaeróbicos. Então, quando nós estamos dormindo, nós podemos macroaspirar e essas partículas que contêm bactérias acabam indo para os nossos alvéolos, gerando a pneumonia. Outra forma também muito comum é a inalação dos próprios germes que se encontram aqui na nossa atmosfera. Outro mecanismo menos comum é o mecanismo da disseminação hematogênica, principalmente naqueles pacientes que faz uso de drogas intravenosas. Porque aqui principalmente nós temos bactérias, né, principalmente o Staphylococcus aureus, que pode entrar na circulação e pode parar lá nos pulmões, fazendo uma pneumonia. E por último, nós temos o mecanismo por lesão direta, né? Quando nós temos um foco infeccioso, por exemplo, na pleura, não chegou a estar no parênquima pulmonar, e essa lesão acaba atravessando e vai parar no pulmão, certo? No parênquima pulmonar. Então, para que um paciente adquira, né, tenha pneumonia, ele precisa de pelo menos 3 fatores. A gente vai depender da falha do que nós já mencionamos, que é o mecanismo de defesa. Depende também da quantidade de bactérias que foi inoculada. E vai depender do germe que foi responsável por gerar essa pneumonia. Ou seja, da virulência, né? Quanto maior a virulência, mais provavelmente esse paciente vai ter pneumonia. Agora falando da etiologia, falando de uma forma geral, nós podemos classificar os germes que causam a pneumonia em germes típicos e germes atípicos. Germes típicos são aqueles germes que possuem parede celular. Quando nós falamos de parede celular, nós falamos principalmente dentro da farmacologia de um grupo de medicamentos que podem destruir essa parede celular. Nós estamos falando de beta-lactâmicos. Então, quando nós ouvirmos falar que uma pessoa tem uma pneumonia por um germe típico, muito provavelmente um beta-lactâmico vai resolver essa pneumonia. Agora, germes atípicos são aqueles germes que não possuem parede celular. Então, não adianta colocarmos um beta-lactâmico, mas sim, nesses tipos de germes, nós utilizamos principalmente macrólidos. Entendendo esses dois conceitos vai facilitar muito na hora que nós falarmos de tratamento. Falando de etiologia geral e falando dos germes mais prevalentes, nós temos que ter em conta alguns germes. Mas o principal germe e a principal bactéria que acomete na pneumonia adquirida da comunidade é o Streptococcus pneumoniae. É o Streptococcus pneumoniae. Independente da idade, da situação desse paciente, falou de pneumonia, pensar em Streptococcus pneumoniae é o mais prevalente, certo? Portanto, até demonstrar o contrário, se esse paciente não for submetido a nenhum cultivo, esse paciente tem Streptococcus pneumoniae, por ser o mais prevalente. E existem outros germes que são menos frequentes. Em segundo lugar, está o Mycoplasma pneumoniae, está a Chlamydia pneumoniae, e aí segue os vírus, a Haemophilus influenza e também a Legionella. Lembrando que todos esses germes que eu mencionei, a parte do Streptococcus pneumoniae, são atípicos. Então, vai funcionar macrólidos nesses tipos de germes. Já falamos da característica da pneumonia, quais são as barreiras de defesa, e agora nós vamos falar o quadro clínico. E o quadro clínico é muito parecido com a classificação dos germes. Nós vamos ter um quadro típico e um quadro atípico. Quadro típico são causados por germes típicos. Quadro atípico, em sua maioria, é causado por germes atípicos.
Falaremos agora do quadro típico. Como nós estamos falando de uma infecção, pessoal, obviamente nós teremos uma febre. É uma febre elevada, uma febre brusca, maior do que 38 graus. Como nós estamos falando de aparato do sistema respiratório, nós teremos tosse, mas será uma tosse com expectoração. E a expectoração, quando nós falarmos de Streptococcus pneumoniae, nós teremos uma tosse com catarro, com uma coloração um pouco a cor de ferrugem, justamente pela fisiopatologia que o Streptococcus causa na nosso alvéolo e nossos capilares. Explicando rapidamente, nós vamos ter uma vasodilatação e a extravasação de hemácias para dentro do alvéolo. E essas hemácias, têm a coloração vermelha pela hemoglobina. Então, quando no decorrer da enfermidade que nós vamos expectorar, nós teremos expectorando também um pouco de hemácia e aí podendo ter essa cor um pouco avermelhada. Então, vamos ter tosse com expectoração. Como é uma afetação, pessoal, do sistema respiratório, nós teremos dispneia. O paciente vai ter um desconforto respiratório, ele vai ter a sensação que está fazendo mais força para respirar. No exame físico, nós teremos na percussão, devido à consolidação dessa inflamação, nós vamos ter uma maciez na percussão. Também na palpação, nós teremos um aumento do frênio tóraco-vocal. Quando nós pedimos para o paciente falar, por exemplo, 33, nós temos um aumento desse frênio tóraco-vocal. Na auscultação, obviamente, devido ao processo inflamatório, nós teremos a ausculta de crepitantes, de estertores ali no nosso pulmão. Tudo isso evidenciando uma inflamação e a presença de líquido nos alvéolos. A parte também da dor torácica, é uma dor que os livros chamam em ponta de costado, é uma dor pleurítica que piora na inspiração, devido ao processo inflamatório poder chegar à pleura. E a pleura, como é bastante sensível, a gente sente uma dor toda vez que nós inspiramos. Falando da apresentação atípica, como o nome já diz, é um quadro atípico, é um quadro que não me sugere muita coisa. É quase o oposto da apresentação típica. Nós teremos um quadro febril não muito intenso. A tosse aqui será uma tosse seca. O paciente pode ter mialgia. O paciente pode ter coriza, simulando um quadro gripal. O paciente vai ter um exame físico pobre, não vai mostrar matidez, não vai mostrar crepitações na ausculta. Então é um quadro bem atípico, simulando um quadro gripal. Isso foi o quadro clínico. Mas o que mais nós podemos fazer para ajudar e auxiliar o nosso diagnóstico? Principalmente os estudos de imagem, o raio-x. No raio-x, a gente vai ter padrões ali de consolidação, padrões radiopacos nas imagens, podendo ser de característica de broncopneumonia ou de pneumonia lobar. Eu vou tentar colocar umas imagens aqui para você. Claramente nós conseguimos ver que o pulmão está afetado nessas imagens. Nós também podemos usar ultrassonografia, podemos usar também tomografia computadorizada, que são de maior sensibilidade do que o raio-x, mas para fazer o diagnóstico, nós precisamos apenas da clínica do paciente e um raio-x em duas incidências, incidência póstero anterior e perfil. Então nós fazemos o diagnóstico com duas coisas, clínica e raio-x. Se eu não tiver o raio-x e a clínica do paciente for muito subjetiva, eu também posso fechar o diagnóstico e inclusive tratar esse paciente. Agora, nós vamos falar de um tema que nos importa bastante. Eu falei que existem diferentes germes que causam a pneumonia. Mas quando que eu devo procurar esses germes? Então, a pneumonia é um quadro tão característico que as diretrizes não nos indicam, em um caso rotinário, fazer um cultivo desse expulto para avaliar de fato quais são os germes que estão implicados na pneumonia.
Nós só iremos fazer um cultivo, só vamos buscar qual o germe que causou essa pneumonia em pacientes que estão internados na UTI e em pacientes refratários, ou seja, eu trato e esse paciente não melhora. Aí nós temos que buscar qual é o patógeno que está causando essa pneumonia. E agora nós vamos mencionar algo muito importante antes do tratamento, que é qual o local em que eu vou tratar esse paciente. Se ele vai ser tratado em casa, se ele vai ser ingresso no serviço de saúde ou incluso se ele vai ser conduzido para a UTI. Com isso, nós temos o auxílio de um score que foi desenvolvido justamente para essa finalidade, que é o CIRB-65. O CIRB-65, ele é uma análise de parâmetros clínicos e também laboratorial, que vai nos indicar se esse paciente vai ser mandado para casa ou se ele vai ficar no serviço de saúde. Como? Através de pontuações que eu vou mencionar agora. Sendo que cada letra desse esquema, ele é um parâmetro clínico laboratorial que vale 1 ponto. A letra C significa confusão mental. Se o nosso paciente tiver confusão mental, vai valer 1 ponto. A nossa letra U é de ureia. Se o nosso paciente tiver maior do que 50 mg por decilitro de ureia, vale outro ponto. O R vem de respiração, ou seja, de frequência respiratória. Se o nosso paciente tiver uma frequência respiratória maior do que 30, é outro ponto, né? Lembra que o paciente ia ter dispneia? Então, se tiver maior que 30, é outro ponto. O B vem do inglês chamado blood pressure, que é pressão arterial. Sendo que se a pressão arterial sistólica for menor que 90 ou a pressão arterial diastólica menor do que 60, vai ser mais 1 ponto. E 65 vem de maior do que 65 anos. Então, se for um idoso maior do que 65 anos, vai ser outro ponto. E aí nós vamos ver o nosso paciente e vamos começar a pontuar de acordo com cada parâmetro desse. Sendo que se o paciente tiver 0 ou 1 ponto, esse paciente está relativamente bem e vai para casa. Se o paciente tiver 2 ou 3, nós vamos avaliar se ele precisa ficar aqui no hospital. E se ele tiver 3 ou mais, ele vai de fato ficar aqui no serviço de saúde e incluso nós iremos avaliar uma UTI para ele. Lembrando que esse score aqui é um score que é utilizado bastante na prática, mas que temos que ter em conta o nosso julgamento clínico. Ou seja, se nós tivermos uma paciente idosa, 70 anos, que a sua clínica está bem, mas ela é idosa, nós preferimos que ela fique no hospital. Então, não necessariamente ela precisa ter todos os scores para ser ingressada. Então, nós temos que ter o nosso julgamento clínico muito bem consolidado em relação a esse score. Existe também outro critério que é usado para avaliar o ingresso desse paciente na UTI, que foi feito pela Sociedade Americana de Tórax e também pela Sociedade Americana de Doenças Infecto-Contagiosas. Ele vai avaliar também parâmetros, só que vai usar critérios. E para nós falarmos que esse paciente vai ou não à unidade de terapia intensiva, teremos que ter um critério maior ou 3 critérios menores. Vou mencionar aqui para vocês os critérios maiores, que são muito óbvios. Se o paciente necessita de ventilação mecânica e se o paciente está em choque séptico. Obviamente, se o paciente tiver esses 2 critérios, ele já é muito grave, então ele sim ou sim tem que ir para UTI. E existe os critérios menores, que são necessários 3 para falar que ele precisa ir para UTI, que são cada um dos critérios do CIRB. E os critérios menores são os critérios do CIRB. Cada critério do CIRB vale 1 ponto também. Então, se ele tiver 3 relacionados ao CIRB, já são critérios menores. Então, 3 já fecha o diagnóstico. Mas existe também outros critérios, como, por exemplo, relação PF menor que 250, uma leucocitose menor do que 4.000, temperatura menor do que 36 graus, plaquetas menor do que 100.000,
Bom, nós falamos da característica da doença, falamos da etiologia, falamos do exame físico, falamos aonde esse paciente vai ser ingressado, independente do seu score diagnóstico, e agora nós vamos falar do tratamento. O tratamento, pessoal, a gente vai dividir em 4 grandes grupos. A gente vai dividir, primeiro, em aquele paciente que está relativamente bem, ele não tem fator de risco. Aquele paciente que tem fator de risco, está com um quadro mais grave ou que já usou antibiótico nos últimos 90 dias, nós vamos dividir naqueles pacientes que estão internados no hospital e naqueles pacientes que estão utilizando o serviço de UTI. Falando daqueles pacientes que estão rígidos, que estão relativamente bem, nós podemos dar 2 opções de tratamentos que nós já mencionamos. Nós sabemos que esse germe é típico ou é atípico, independente do exame físico que fizemos. Então, se esse paciente está mais direcionado a um quadro clínico típico, nós vamos dar somente um beta-lactâmico. Se o exame físico desse paciente está mais direcionado a atípico e ser germes atípicos, nós podemos dar macrólidos. Então, ou é um beta-lactâmico ou é um macrólido. Agora nós vamos falar daqueles pacientes que está com um quadro um pouco mais grave ou aqueles pacientes que possuem comorbilidades e também já usou antibióticos prévios. É o segundo grupo de pacientes. Como? Se o primeiro, que era rígido, a gente usava ou um ou o outro, nada mais justo do que nesses pacientes que estão um pouquinho mais graves, nós vamos usar os 2 antibióticos. Nós vamos usar um beta-lactâmico mais um macrólido. E se esse paciente for alérgico a essas 2 medicações, nós podemos dar os medicamentos da classe das quinolonas respiratórias. E eu vou te contar algo que os professores gostam de cobrar se você estiver estudando para a prova. Antigamente, as quinolonas respiratórias eram de primeira escolha para tratar pneumonia. No entanto, que ela recebeu esse nome de quinolona respiratória, de tão eficiente que era no nosso sistema respiratório. Só que, nesses últimos anos, foram vistos e foram relatados vários efeitos graves colaterais relacionados à quinolona respiratória. Não estou falando somente de efeitos gastrointestinais, náuseas e vômitos. Eu estou falando de manifestações como rompimento de tendão, lesão de aorta. São reações adversas muito graves e cada vez mais foram deixados de lado as quinolonas somente para aqueles pacientes que são alérgicos às drogas principais, ou seja, beta-lactâmicos e macrólidos. Agora falando do terceiro grupo de paciente, é aqueles pacientes que já estão internados no hospital. Agora, de fato, nesse grupo de pacientes, a gente não tem dúvidas que aqui a gente vai associar novamente beta-lactâmico mais macrólido. Mas aqui, os beta-lactâmicos de preferência serão as cefalosporinas de terceira geração, que são germes mais fortes, né? Geralmente para cobrir também germes um pouco mais resistentes. E por último, nós vamos falar daqueles pacientes do quarto grupo, que são aqueles pacientes que se encontram na UTI. Então, de fato, nós vamos associar também beta-lactâmicos mais macrólidos, só que por um maior período de tempo, até 14 dias. Então, de 7 a 14 dias. E por fim, nós podemos falar da prevenção. Como nós podemos prevenir essa doença? Bom, nós mencionamos alguns germes e a gente já tem vacinação contra esses germes. Então, são a vacinação contra pneumococo, a vacinação contra o vírus da influenza, que podem causar pneumonia. Aí está também a vacinação contra a Covid e principalmente cessar tabagismo. Então é isso, pessoal. Eu tentei fazer um resumão aqui sobre pneumonia para vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, não deixe de curtir para me mostrar se vocês gostaram realmente. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com pelo menos um colega, que vai ajudar ele e vai me ajudar demais aqui na divulgação do meu trabalho. Tá bom? Grande abraço, fique com Deus e até a próxima.